Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, bate-papo inteligente, entrevistas e muito conteúdo para você se conectar com a realidade do mundo dos negócios e do empreendedorismo. É o Pulso Empreendedor aqui na RC7 em podcast e também no YouTube. Se inscreve, ativa o sininho das notificações, fica ligado, acompanha a gente aqui na rádio também, que tem muita informação, muito conteúdo legal. E nesse ano, como a gente prometeu, o Pulso Empreendedor está muito focado em ouvir os empresários, as empresárias da Serra Catarinense, para a gente conhecer um pouco mais o valor que é gerado aqui, o conteúdo que a gente tem aqui, as empresas, os negócios, e aprender também com essa turma aí que está fazendo muita coisa acontecer. Mas antes de eu falar quem é o convidado de hoje aqui, eu quero falar um pouquinho das empresas que estão conosco aqui no Pulso Empreendedor, inclusive algumas desde o início do projeto, como é o caso da BeMind. A BeMind está aqui conosco e ela faz a terceirização dos processos administrativos. É ideal para o seu negócio, para você empreendedor que não consegue dar conta das rotinas financeiras, da contabilidade, e às vezes você não tem estrutura para contratar pessoas também, até porque isso se torna caro e muito trabalhoso para o teu negócio. Então você tem a solução ideal, tá? Para pequenas empresas, médias empresas e até para negócios de maior porte, você consegue terceirizar rotinas administrativas. A BeMind, ela paga boleto, faz toda a parte de contas a pagar, contas a receber, emissão de nota fiscal, controles financeiros, e você vai ter ali mastigadinhos dados para você analisar. Mas você tem que se envolver, tem que analisar isso junto para que você possa tomar boas decisões. Mas tá aí a BeMind Soluções no @BeMind Soluções, no WhatsApp 499-9937-0001. Segue aí que tem mais informação para você. A gente também tem dica de investimento 2024, começou com muitas notícias aí no cenário mundial, no cenário econômico, e tem um programa do Pulso com as dicas do Christian aí falando esse panorama dos negócios, panorama econômico para 2024. Tem muita informação e conteúdo legal para você direcionar os teus investimentos, os teus negócios. A Nipur faz toda a parte de assessoria dos investimentos para pessoa física e para pessoa jurídica. Inclusive, é o melhor escritório para investimentos aí para empresas do sul do Brasil. Isso é um prêmio reconhecido, então você precisa rentabilizar o fluxo de caixa da tua empresa, precisa pensar na tua vida, no teu futuro. Conta com a Nipur aí no @Nipur Finance ou no WhatsApp 499-9956-8641. E conosco também, vocês não estão vendo, né? Vocês estão ouvindo, acompanhando aqui, mas tem todo um aparato de tecnologia aqui. Tudo isso é turbinado aí via AT Plus, que está conosco na tecnologia aí, ajudando com que essa informação chegue na velocidade da rede aí para você. AT Plus, além das soluções óbvias, que é banda larga, internet, tem muita solução em nuvem, tem muita solução para sua empresa também, para você remodelar o teu negócio, digitalizar o teu negócio. Você tem que procurar lá o pessoal dos negócios da T Plus para que você possa entender essas soluções e você repensar como que você está trabalhando o teu modelo de negócio. Se ele não está muito analógico, muito no papel, tem muita coisa que você pode melhorar. A T Plus te ajuda aí, então liga no 49-3240-0800 e chama a T Plus aí para uma conversa que vai melhorar o seu negócio sem dúvida. Então, voltando aqui, quero apresentar hoje o nosso convidado. Ele é uma pessoa que atua fortemente na cidade aí, no associativismo, no empreendedorismo, tem tudo a ver com o que a gente está falando sempre aqui no Pulso. O convidado de hoje é Fabiano Ventura dos Santos. Ele é engenheiro civil, é empresário, empreendedor, atua no ramo da construção civil, está presidente do Sinduscon, Sindicato das Indústrias da Construção Civil, e também participa aí ativamente de um grupo de trabalho muito importante que trata do plano de aceleração para o município de Lages, o plano de aceleração territorial, que é algo muito importante também que a gente vai poder falar um pouquinho. Bem-vindo ao Pulso aí, Fabiano. Beleza, boa tarde, né? Obrigado, né, Malik, pelo convite aí. A gente fica muito feliz de poder conversar um pouco sobre o nosso negócio aí com vocês. Eu fico feliz de te ouvir, Fabiano. Você é um daqueles caras que não tem um assunto que a gente vai conversar que você não tenha algo a complementar, um conteúdo, uma informação para trazer. Então, para você que é ouvinte aí, eu acho que é uma grande entrevista que a gente tem hoje, uma possibilidade de aprender muito. Mas, Fabiano, muita gente te conhece pelos empreendimentos ou por essa atuação, né, dentro dessas entidades, mas eu acho que era legal você falar um pouquinho da tua história,
da tua formação e como que você foi parar hoje no mercado da construção civil, sendo aí um dos principais players aí da região aí, com incorporação, com obras aí de grande porte. Não, legal, cara. Eu sou um lagiano nato aí, né? Sou apaixonado por Lages, sou um dos grandes otimistas de Lages, né? Eu estive fora de Lages do tempo da minha faculdade, quando cursei engenharia civil, né, em Florianópolis, sou formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, e tinha várias opções para ficar lá pelo litoral quando me formei, né? Enfim, estágios e opções de emprego e tal, e optei por voltar para Lages, né? Porque as nossas raízes estão aqui, a família está aqui e tal, então já venho empreendendo desde aquela época, né? Na verdade, a gente primeiro abriu um escritório de projetos, né? Então, a minha empresa, originalmente, a gente trabalhava na parte de projetos, cálculo estrutural, né? Era A parte expert? de expert em engenharia, isso. E aí, então, a gente atuava nessa parte de projetos estruturais e parte de perícias também, né? A gente fazia muita parte de perícias junto ao fórum, né, e tal. Parte de patologia das construções também, onde depois eu fui professor da Uniplac um bom tempo dessa cadeira de patologia, né, enfim. E desse ritmo do escritório aí a gente começou a entender essas demandas aí da cidade, enfim, né? A gente assessorava na parte de consultoria também, muitos empreendimentos imobiliários e tal. Eu posso falar, muitas vezes eu te pedi consultoria. Bastante. A gente sempre teve, né, muito ligado, até por conta, eu fui presidente também da Associação dos Engenheiros, então a gente sempre teve no meio essa participação muito ativa na comunidade, e isso também é networking, né? Então a gente sempre trabalhou junto com os colegas, assessorando, né, em empreendimentos, em obras e tal, e a gente começou a entender essa demanda do mercado aí, até colegas, amigos também, Fabiano, eu queria investir em imóvel aí, tem poucas opções em Lages e tal, enfim. E aí a gente começou, então, a entrar nesse ramo da incorporação imobiliária, né? Que é a venda do imóvel na planta. Então, constrói imóvel, vende na planta e exatamente. Aí entrega a obra Originalmente a gente fez um primeiro grupo ali de investidores com alguns amigos, tal. Já saiu com o grupo meio fechado, terminou o primeiro prédio. Depois disso a gente fez um segundo, mais ou menos nesse formato também, onde a gente só mais gerenciava, né, prestava consultoria, né, a obra por administração, você conhece bem o modelo aí também. E aí depois desse segundo empreendimento dessa forma, aí sim a gente foi para o modelo certo, assim, da incorporação imobiliária, da venda da planta, onde a construtora assume todos os riscos, faz uma venda lá a preço fechado, né, e entrega esse apartamento. Hoje a gente já está indo para o 7º empreendimento. Olha só. Então estamos aí, né, com as nossos empreendimentos quase todos no entorno aí das universidades, né, porque o foco do nosso cliente é o investidor que quer alugar esse apartamento depois, né, ou seja, quer rentabilizar com o imóvel, né. E a gente, então, hoje está tocando esse 7º empreendimento aí, uma obra de 90 apartamentos, tá? São 90 apartamentos e estúdios com foco nesse público, né, universitário que vem para Lages ficar temporariamente aí, enfim, né, que tem uma boa capacidade financeira, enfim, vem para estudar medicina e tal, vai querer morar bem num imóvel bom, com conforto e tal, e ao mesmo tempo a gente atende, então, esse público do investidor, né? Nós temos sempre, eu brinco que a gente tem 2 tipos de cliente, né? O cliente que é a pessoa que vai morar lá, que vai pagar o aluguel, e o nosso cliente, de fato, que é o investidor que está comprando esse imóvel, né? Então, a gente tem que estar sempre de olho nesses 2 públicos, né? E atender as demandas e as necessidades dos 2 públicos. É verdade, demandas, necessidades. Eu fico pensando uma questão aqui, você falou uma palavra, investidores, né? E aí eu vejo muitas pessoas falando, né? Mas tem que investir lá numa cidade X, não, tem que investir lá no litoral, né? Você que já está atuando há algum tempo, como que você enxerga o investimento na nossa região, na nossa cidade? Por que você continua fazendo esses grandes empreendimentos aqui? Cara, é uma conversa que vai longe, vai longe, né? Enfim, né? Mas eu gosto sempre de conversar 2 coisas, assim. A primeira é que nos grandes centros, e isso vale muito pro público do teu programa aí, quem está empreendendo, né? Quando você vai tomar uma decisão dessa, né? Um grande centro ou um centro menor, né? Nos grandes centros, hoje, se eu fosse para Balneário Camboriú, por exemplo, eu seria mais um, tá? E no centro menor você tem
tem uma oportunidade muito mais fácil de se destacar, né? Aquilo que você falou no início aqui. Hoje, felizmente, a nossa empresa, a minha pessoa, enfim, é conhecida. Todo mundo sabe, o Fabiano vai lá que dá para comprar dele, dá para confiar, vai entregar, né? Começa e termina, enfim, né? Respeita prazo, tem vários quesitos aí. Então, a primeira coisa é essa, a questão da diferença do grande centro para o pequeno centro. O mercado, obviamente, é muito maior lá no litoral, enfim, né? O nosso mercado é um pouco menor, mas por contrapartida é o segundo ponto positivo também. Hoje a gente tem poucos players no mercado, não só na construção civil, mas qualquer ramo que você pegar aqui na nossa cidade. Eu brinco que Lages, né, sou otimista, gosto muito, mas sou realista também, né? Nós estamos atrasados em relação a um monte de coisa em relação a outras cidades. Então, o que você abrir aqui em Lages vai dar certo, porque tudo é novidade, né? Sabe que eu vejo isso, Fabiano? É até um comentário interessante que você fez, assim, que eu escuto muito. As pessoas começam a melhorar em alguma área, começam um negócio, um estudo, se desenvolvem um pouco naquilo que querem ir para fora. E eu vejo muitas pessoas sendo apenas mais um lá fora, quando a gente tem aqui, né, oportunidade de negócio, empresas, pessoas precisando. Você falou, né, da questão de necessidades, né? Então, quando a gente olhar bem a coisa da oferta e da demanda ali, tem uma demanda grande por empresas qualificadas, por pessoas qualificadas, né? Então, eu vejo muita oportunidade aqui. E falando um pouco na questão de rentabilidade, como que tu vê a questão da rentabilidade do imóvel aqui? Porque também tem muita gente que se ilude, acha que às vezes nesses grandes centros ou em alguns locais lá, como Balneário Camboriú, como outros centros, claro que dá para fazer negócio nesses lugares também, mas como que você enxerga a rentabilidade para esse setor de imóveis aqui? E justifique para a gente também por que você acredita tanto em imóveis. Legal. Assim, primeiro porque muita gente faz uma conta seca, né? De, eu paguei tanto no apartamento e vou ter tanto de aluguel, né? Então, essa é uma conta um pouco simplista, né? O pessoal compara, então, eu vou ganhar aí 0,5%, 0,6%, 0,4%, então é melhor eu deixar no banco, enfim, ou ir para outro lugar. Quando, na verdade, você está esquecendo de colocar nessa conta, e que é, de fato, o que implica no imóvel, é a valorização dele ao longo do tempo, né? O teu imóvel você aplicou ali, principalmente no nosso mercado, que é o de venda na planta. Cara, o cara que comprou um imóvel lá no início da obra, ele já vai ter uma rentabilidade enorme até a conclusão da obra. Tem muito cliente meu que revende esse apartamento, ele não pagou 100% do apartamento ainda e consegue vender com uma rentabilidade muito boa aí, né? Pagando vendendo pelo dobro do que ele já pagou, né? Não pelo dobro do valor do apartamento, mas pelo dobro do que ele já pagou muitas vezes, né? Então, você acaba quitando o apartamento com a própria renda da venda que você fez, né? Um dinheiro que você não precisava nem ter, né? Certo. Você colocou ali. Então, o pessoal às vezes deixa de fora essa conta dessa valorização do imóvel. E aí, por isso que também você, para fazer esse investimento, você tem que focar muito no imóvel que você está fazendo, né? Porque tem que ser um imóvel que vá garantir essa valorização ao longo do tempo. Por isso que a nossa empresa, ela investe em projetos de qualidade, ou seja, você tem que ter uma arquitetura diferenciada, uma arquitetura moderna que não vá perder valor ao longo do tempo. Eu também não posso cair num modismo muito extravagante, que ele pode ser bonito hoje e daqui 2 anos ele está fora também. Então, a gente investe em projetos que vão se manter valorizados ao longo do tempo, né? Depois, outra questão importante no imóvel, que a gente também tem focado com a nossa empresa, é você garantir a manutenção disso, a gestão desse imóvel, né? Quer dizer, esse imóvel tem que ser repintado frequentemente, tem que dar manutenção para você manter. Então, quem vai gerir esse imóvel para você depois que você comprar, também é importante, né? Porque implica nessa valorização. E vocês ao longo fazem do essa tempo, gestão né? também? Dos nossos imóveis, sim, tá? Os prédios que a gente construiu, a gente tem feito a administração tanto de condomínio quanto de vários imóveis de clientes nossos que compram e deixam com a gente para alocar também. Então, a gente tem atuado, né, também nesse ramo da locação. O que é legal, que dá uma segurança muito grande para o cliente, porque o investidor ou o cliente final, enfim, porque você tem toda essa manutenção e esse cuidado, e como você mesmo falou, você já foi professor, atuou nessa área, a questão das patologias. Eu sei que você leva muito a sério a questão da qualidade dessa construção, né? Porque também não adianta ser só uma coisa bacana, uma coisa legal, mas ela tem que ter uma durabilidade. Eu sei que você dá muita atenção para o aspecto técnico mesmo, né? De como vai ser executado e que isso também seja bom para o futuro. Fabiano. Até na linha do que eu te falei ali, dos 2 nichos de clientes que a gente tem, né? O proprietário. E o inquilino, né? A gente sempre brinca na questão do inquilino que
para o nosso inquilino fica muito fácil, porque assim, eu sou o representante do proprietário, mas eu sou a imobiliária, eu sou o construtor e sou o síndico também, né? Então ele só tem uma pessoa para reclamar Só quando der vai algum reclamar. problema, e eu vou ser obrigado a resolver o problema dele, né? Então isso é comodidade para quem está lá também, né? Tanto para o proprietário quanto para o inquilino. Perfeito. Eles sabem que eles estão com um vínculo com uma empresa ali que tem um ciclo fechado aí que vai resolver o problema dele também, né? Não adianta eu só vender o imóvel e depois, ó, tchau, se virem aí, né? Espero que dê certo. Por outro lado, Fabiano, tem uma coisa que me chama a atenção, que eu acho que tá no modelo também de empreendedores, e você traz muito isso, né? Acaba que fica muito na tua figura em alguns momentos, e eu fico pensando assim, as pessoas vão recorrer a você, obviamente. Como que você estrutura o teu negócio no sentido de não te sobrecarregar? Porque também tem o aspecto do glamour do empreendedorismo. As pessoas olham de fora e talvez pensem assim, né? Quem já conhece os teus empreendimentos, não, mas é fácil, Fabiano já tá no outro patamar, tudo fácil, tudo tranquilo. Fala um pouquinho pra gente, assim, dos desafios, né? O que é o desafio também, né? Quais são os gargalos do setor de forma geral, não são só exclusivamente teus, talvez, né? Mas do mercado da construção na região. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, porque acho que tem que desmistificar um pouco essa visão de que, depois que o cara chega num nível de empreender, é tudo fácil. Eu acho que não é bem assim, né? Cara, é de novo aquela questão dos dois pontos de vistas também, né? Eu sempre faço uma autocrítica minha, assim, que eu sou um cara muito centralizador. Tá? Então eu acabo, né, e vai contra o que muitas vezes o empreendedorismo defende, nessa questão de saber delegar, saber terceirizar, Mas enfim. tem um motivo pra isso. E é um defeito meu, né, ou uma autocrítica minha, talvez, não sei se eu veja como defeito, se eu achasse que fosse um defeito muito grande, já teria tentado resolver, né? Eu ia dizer, mas tem um motivo pra você fazer isso. Que é o ponto positivo que eu digo, e isso os clientes acabam vendo isso também, tá? É muito diferente você negociar um apartamento direto com o proprietário da empresa do que negociar com um terceiro, né? É muito diferente você negociar o aluguel, onde você vai morar com o proprietário do apartamento ou o representante do proprietário, né? Enfim, né? Mais do que um terceiro que não tem vínculo ali, né? Então, isso serve para qualquer negócio, porque as pessoas hoje eu vejo, elas querem a marca, a empresa, beleza, mas elas gostam de ter essa conexão essa exclusividade, com as pessoas, né? Exclusividade. Você, né? É diferente você chegar num estabelecimento e saber que é o proprietário que está me dando atenção aqui, né? Estou tratando direto com ele, né? Muitas pessoas, inclusive, querem isso, né? É uma demanda, né? Eu entendo que eu deva ser, né? Agora, o ponto ali, a segunda pergunta que eu te fiz, eu fiz umas 10 perguntas juntas. Esse aí é um problema meu, às vezes eu faço 10 perguntas pro convidado aqui. A parte dos desafios, o que você enxerga hoje como os talvez grandes desafios da construção civil? Se tu enxerga que é algo nacional ou que é algo regional aqui, mas o que você acha que são os obstáculos que a gente tem que vencer, né, os desafios para o setor? E talvez, né, algum caminho, como que a gente pode também melhorar nesse sentido? Eu acho que sim, até como presidente do sindicato ali, a gente sente que isso é geral, né, não só Lages um pouco mais também, mas a nível estadual e federal aí também, que são as questões de mão de obra, né, acho que sempre uma dificuldade que a gente tem é a questão mão de obra, né, e não só capacitação, isso eu também tenho tentado mudar esse pensamento, que a gente tem um clichê meio pronto de falar assim, falta capacitação de mão de obra. E hoje talvez a gente esteja um passo antes da capacitação ainda, que a gente está sentindo que falta compromisso, entende? Falta responsabilidade. A capacitação talvez seja muito fácil de se capacitar uma pessoa, mas a gente está um passo antes, que é a questão do compromisso, dessa pessoa querer estar submissa a um horário, a uma jornada de trabalho, a uma cobrança por algo que ela não fez exatamente da forma como deveria ser feito, enfim. Então a gente sente que hoje há muito também essas, de novo, dois pontos, né? Tem a falta de capacitação, tem a dificuldade de encontrar vaga, mas tem também aquele cara que está dentro da vaga e não valoriza aquele emprego onde ele está ali, né? Não veste a camisa da empresa, né? Ele está mais pensando só nos direitos dele e não está vendo que a empresa precisa dele para ir para frente, né? Acho que a empresa é sempre um grande time e todas as peças são extremamente importantes para que aquilo ali aconteça, né? Não é porque o cara está lá num nível de gerência que ele tem uma importância diferente daquele subalterno que está lá no nível mais baixo. Aquele cara lá também faz parte da engrenagem e para a empresa rodar, todos eles tem a sua importância no processo, e todos eles devem se revestir dessa importância, entender essa importância para o processo. Né? E hoje tem muita gente que acaba não dando
essa importância, valorizando da forma como talvez deveria. Você usou a palavra comprometimento, né? É fácil capacitar uma pessoa, o difícil é achar desde que alguém que queira... Desde que ela esteja comprometida. Se ela estiver comprometida, ela vai achar a capacitação dela, né? Por isso que a gente fala até aqui no Pulso, né? O Vinícius Chaves está aqui nos bastidores, também a Marina, a gente fala muito no Pulso a questão que hoje, né, a valorização por essas habilidades comportamentais, né? O comprometimento, perseverança... enfim, né, a parte de inteligência emocional, mais importante às vezes do que a habilidade técnica em si, que se aprende com uma certa facilidade, mas tem coisa que tá mais difícil de encontrar na sociedade. Eu tenho uma passagem da minha vida acadêmica lá na universidade que abriu uma vaga para uma bolsa num laboratório lá, e aí eu me inscrevi no processo seletivo, prova escrita passei, prova oral passei e tal, aí um belo dia me chamaram lá, você tá entre os selecionados aqui, mas para a gente decidir por quem a gente vai contratar, a gente tem uma última pergunta que não foi feita no processo aí, que se você trabalha com AutoCAD, né? Isso há 20 e poucos anos atrás, o AutoCAD estava começando, acadêmico e tal, enfim. E aí eu estava na 3ª ou 4ª fase de faculdade, naquele momento eu sabia o que era AutoCAD, obviamente, mas não mexia com ele, né? Isso era uma sexta-feira e tal. E eu menti na entrevista de emprego. Eu disse assim, eu sei mexer com AutoCAD. Tá, e saí dali, comprei um livro na livraria e passei um fim de semana em Claro, nessa questão de ir atrás. Passei um fim de semana em Claro, aprendendo AutoCAD. Fui aprender AutoCAD. Na segunda-feira me chamaram para vaga lá. Eu cheguei lá confirmando que eu tinha respondido, sabendo um básico de AutoCAD, eu sabia, né? Então, às vezes, hoje, nós vemos aí nas gerações mais novas, o pessoal às vezes quer a coisa muito pronta também, né? O cara, ele sabe do potencial dele, quer que aquilo ali seja refletido no salário, mas ele não está muito preocupado em mostrar esse potencial, ele quer que a empresa reconheça isso, sem ele estar lá dentro, sem ele vestir a camisa, sem se doar um pouco por isso, né? O horário é esse, acabou, né? Passou das 6 horas, ninguém mais, né, não tem ligação com a empresa. Então, essas coisas que talvez há um tempo atrás era um pouco mais fácil e hoje, como está muito em voga esse discurso do direito, a pessoa acha que não, eu tenho o direito de não dar bola para o meu chefe depois das 6, enfim. Claro que se você se incomoda com isso, não vai dar bola mesmo, mas depois não dê bola também de a empresa não te querer por conta dessas coisas, né? Enfim. Mas fica um desafio enorme, né? Porque as empresas precisam de gente comprometida e ao mesmo tempo a gente vê uma cultura, e aí a gente entraria em outra seara muito mais filosófica, e até que eu gosto desse assunto, quem sabe a gente faz um pulso mais filosófico um dia aí, mas é uma questão da sociedade mesmo hoje, né, de como as coisas estão, dá para citar o Bauman com a questão da modernidade líquida, dá pra gente citar alguns filósofos aí que estão tentando entender esse movimento, mas essa coisa do imediatismo e das recompensas muito rápidas que a própria rede social traz, isso tem todo um contexto neurológico, químico, social, né, que a gente não vai conseguir adentrar hoje, mas é uma situação complexa, então a gente realmente sofre isso, sente isso, acho que é uma dor de todos os setores, né, da indústria, comércio, serviço. Até porque também tem essa coisa do discurso pronto, né, de que as empresas não valorizam, as empresas pagam poucos. Cara, eu acho que pouco empreendedor aí vai deixar de valorizar um funcionário que justamente se pague, entende? O cara que produz equivalente ao que ele ganha, obviamente que esse cara, o dia que ele pedir um aumento e precisar e tal, e achar que não está sendo reconhecido, a empresa vai reconhecer. Eu não vejo, pelo menos no meu círculo aí de amigos empreendedores, aí ninguém que vai deixar injusto, um funcionário bom ir embora, entende? Enfim, né? Concordo contigo, até porque esses talentos estão difíceis de reter, e obviamente que a gente sabe a importância, né, de manter essas pessoas conosco, então para o primeiro bloco, a gente vai encerrando o bate-papo por aqui, porque no segundo bloco a gente ainda tem muita informação e eu queria falar um pouquinho sobre as entidades, sobre esse movimento bacana que está acontecendo também aqui na Serra Catarinense com o plano de aceleração territorial aqui para Lages, então tem muita coisa legal acontecendo e a gente vai entrar nessa seara aí no segundo bloco. Fica com a gente já volta com o Pulso. Nós estamos de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje conversando com Fabiano Ventura dos Santos. Ele é engenheiro civil, empresário, é um empreendedor aí do ramo da construção civil, também está presidente do Sinduscom e faz parte do grupo de trabalho aí que trata do plano de aceleração territorial aí para Lages, que também tem muito a contribuir para a Serra Catarinense. Eu acho que a gente já podia começar o segundo bloco, Fabiano, bem nessa linha, a gente falar um pouquinho então, né, você falou
das tuas empresas, né? Falou um pouco do setor da construção civil, falar um pouquinho dessa atuação, talvez começando pelo Sinduscon, né? Para a gente ir ainda na linha dos imóveis, o que que é o Sinduscon, né? Qual o trabalho que ele faz hoje e com quem que você se encontra lá no sindicato? Bom, o Sinduscon, ele é o Sindicato das Indústrias da Construção Civil de Lages, né? Então ele reúne lá as construtoras, tá? As principais empresas da cidade aí no ramo da construção civil são nossas associadas lá, e o objetivo do sindicato é justamente defender o interesse dessas empresas, tá? Então o sindicato atua aí a nível de prefeitura, corpo de bombeiros, Celesc, né? O nosso Conselho Municipal de Desenvolvimento Territorial, enfim, representando os interesses das empresas aí, né? Quando você vai discutir legislação que afeta o setor, quando você vai discutir, né, burocracias, trâmites, enfim, né, desses setores onde as construtoras se relacionam aí, para a gente tentar sempre contribuir com a cidade para que a gente possa evoluir nesses quesitos, né, eliminando burocracia, né, facilitando a vida das empresas dos nossos associados. Ele tem um papel importante também nas negociações coletivas de trabalho, né, onde é feito o definido piso salarial da categoria, né, então a gente se reúne com o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, e inclusive é agora no mês de março a nossa data base, né, então a gente já está iniciando essas negociações para definir o valor de piso de salário mínimo, né, do setor da construção civil na região. E o sindicato ele é mantido por essas empresas que se associam, e a gente tenta lá então sempre fazer essa defesa dos interesses, né? Esse é o principal objetivo dele. Você falou um ponto, né, de legislação, burocracia, né, citou aí algumas empresas públicas, né, e também essas entidades que acabam controlando, né, e regulamentando algumas situações. Como que você enxerga hoje a Serra Catarinense para fins de negócios, né, e talvez mais focado na construção civil, que é o caso do Sinduscon, em termos de burocracias, no nosso plano diretor, o que que você acha que nós podemos melhorar nesse sentido e dar uma visão para a gente de como que ou você ou como presidente do Sinduscon enxerga essa questão? Acho que a nossa serra aqui ela não é diferente do Brasil como um todo, assim, né? Hoje a burocracia é um problema das empresas, né? E na construção civil é bastante, porque você tem muita vinculação com todos esses órgãos que a gente falou ali, né? Você depende dessas liberações, né? Não é só a prefeitura, é mais o bombeiro, é Ministério do Trabalho, é meio ambiente, enfim. Então as construtoras, principalmente as que estão associadas ao sindicato, são construtoras que sempre tendem a ir na linha de estar rigorosamente, né, em dia com as suas obrigações, vamos dizer assim, né? Então, óbvio que isso toma bastante tempo das empresas e tal, e por isso que o sindicato entra com uma certa importância aí para tentar melhorar esse ambiente aí, né? Perfeito. Mas é um problema geral, genérico do Brasil, e tanto que tem a expressão do custo Brasil, né? Que são justamente tempo que a gente perde para atender todas essas burocracias, né? E a Serra como um todo, eu entendo que ela é a bola da vez, entende, Mari? Que o litoral já tem muitos lugares aí que está saturado. Hoje, Florianópolis, eu brinco com a minha família quando a gente vai para lá, o meu pequeno de 5 anos, ele já fala, né? É a Filanópolis, pai, né? Porque nós vamos lá ficar na fila, né? Já sabe que o trânsito não flui, enfim e tal. Então paga-se um preço pela melhor qualidade de vida que talvez está tendo lá, e por isso que eu acho que a Serra é o espaço da vez. Lages tem espaço para crescer, Lages está extremamente bem localizada logisticamente, né? A gente está no centro aí entre as duas outras capitais da região sul, né? Estamos aqui distante das 3, na verdade, se né? você olhar, né, 300 e pouco, né? Curitiba, Porto Alegre, passando uma régua assim, 200 e tanto de Florianópolis. Isso aí. Então a gente está num ponto estrategicamente colocado aí, né, para qualquer empresa que queira botar um centro de distribuição, queira botar sua fábrica, enfim. Hoje o transporte é um custo que tem pesado muito, né, para as empresas, para as indústrias, então acho que essa localização é bastante estratégica. A gente carece um pouco de infra hoje, isso, né, a gente até, depois você já tocou no assunto aí do plano de aceleração territorial, né, mas a gente já tem, né, busca captar essas demandas, essas necessidades da cidade, né, hoje lá precisa de uma área industrial um pouco mais e com infraestrutura, moderna, enfim, que você possa valorizar as empresas daqui, também trazer de fora, enfim. Então eu tenho a localização muito boa, tenho vários pontos positivos, mas eu dependo também de ter essa estrutura mais localizada para que a empresa possa de fato vir e ter um terreno, ter lá água disponível, luz disponível, enfim, né, para que possa fazer a sua implantação. E a gente então também, através do sindicato, atua nessa linha de tentar
fazer acontecer essas coisas que possam destravar algumas trancas, que possam acelerar um pouco mais a cidade. E o plano de aceleração territorial também vem nessa linha, né? O Fórum das Entidades que encampou lá, até o Dr. Jefferson de Oliveira, que é o presidente do Fórum, também seria uma pessoa bem interessante de falar bastante a respeito aqui, mas o Sinduscom, através de mim, ela tem participado bastante, e a ideia, na verdade, até segunda-feira, agora, né? Agora. Daí terá a reunião onde está sendo contratada a empresa que vai vir aplicar uma metodologia aqui para fazer um levantamento da cidade e propor um plano estratégico aí para que a gente possa fazer Lages crescer de uma forma acelerada e intencional, né? A gente defende lá que Lages tem crescido, mas é de uma forma orgânica, de uma forma um pouco mais lenta, porque as coisas vão acontecendo, querendo ou não, mas a gente entende que isso poderia ser de uma forma mais acelerada. E para ser de forma mais acelerada, tem que ser de uma forma intencional. Ou seja, nós, enquanto sociedade, temos que saber para onde que a gente quer que Lages vá, e as entidades entram com um papel muito importante, mostrando esse alinhamento e tal, para que depois a classe política e tal possam abraçar essas metas, defender, ir atrás e fazer acontecer. Então, o que a gente pode esperar é que pelos próximos dias, dependente de qual segunda, pelos próximos dias a gente tem, né, o início desse trabalho que é muito importante. Eu acho que também soube, né, que foi levado em consideração muito do que já havia sido planejado em outros momentos, né? Nós tivemos bons planos também ao longo do tempo aqui na cidade, na região, como o PDTR, Lages do Amanhã, vários projetos que tinham, né, uma dinâmica de como a cidade poderia resolver os seus problemas. Exatamente, é o que a gente tem defendido ali no âmbito desse plano de aceleração territorial, né? A hora que você bota no papel essas ideias, você sabe para onde você quer ir, né? Então, assim, por que nós temos hoje um aeroporto regional? Só porque em algum momento ele esteve num desses planos aí, se identificou a necessidade e o benefício que seria ter um aeroporto regional aqui na cidade, né? Ou na região, no caso, hoje lá em Correia Pinto, né? Por que nós temos hoje o Orion Park? Só porque em algum momento foi colocado em um planejamento estratégico desses que a gente precisava de um parque de inovação para fomentar tudo isso, né? Por que existe a Mid Lages, né? A própria Uniplac em algum momento, né? Eu fui fundador aqui do Observatório Social também, que também é fruto de um planejamento estratégico desses que em algum momento se identificou, lá em Maringá está sendo feito isso aqui que é uma boa ideia que a gente poderia replicar aqui, né? O próprio Fórum das Entidades também é reflexo, né, dessas visitas lá em Maringá, enfim, não é feio copiar o que dá certo, né, cara? Então a ideia é isso, é ver o que tem de bom acontecendo por aí, e essa empresa que está vindo, ela tem essa expertise para isso, e captar os nossos anseios aqui enquanto comunidade e botar tudo isso no papel. A partir do momento que está no papel, fica muito fácil a gente saber para onde quer ir, né? Verdade. Se não, são ideias esparsas. Fabiana, esse é um plano que vai ser construído a muitas mãos, que considera, né, a visão de muitas pessoas, tem um trabalho técnico envolvido, planejamento, metodologia, enfim, é um trabalho extenso, na verdade, que vai acontecer, mas eu queria ouvir de ti. E aí não quero comprometer o plano, e nem você como presidente do Sinduscom, mas a tua opinião. O que precisa, o que falta para Lages, o que você observa que faz parte, talvez, né, desse movimento de aceleração, mas o que falta para Lages, na tua visão, para que a gente também alcance outros patamares? Você falou antes, e como disse, é uma visão realista, a gente está atrasado em alguns quesitos, né? Hoje a gente tem tecnologia, tem um monte de coisa bacana aqui, mas a gente está atrasado em alguns aspectos. O que precisa para, de repente, a gente dar uma virada legal em Lages? Cara, falando bem pessoalmente assim, tá, Malik? A primeira coisa que eu entendo que a gente precisa em Lages hoje é uma virada de mentalidade de muita gente, entende? Da nossa população, assim, nós sabermos que Lages dá certo, nós acreditarmos em Lages, né? Tem muita gente ainda que defende aquilo que, Lages dá tudo errado, né? Lages é a cola do cavalo, né? Só cresce para baixo, enfim. E, pô, eu tô com a minha empresa aqui, né? Vou repetir pela terceira vez, sou extremamente otimista com Lages, adoro Lages e tal, então eu acredito muito em Lages e eu acho que tem muita gente em Lages que deveria virar essa chave, entende? A partir do momento que a gente tiver uma mudança de mentalidade aqui, que o lagiano passe a empreender mais aqui, a apostar mais
mais as fichas dele na cidade, isso já seria um grande ponto. E depois, claro, tem as questões de infraestrutura, as questões condicionantes para isso. Então, a gente tem que ter uma área industrial que a gente possa oferecer para esse lagiano que queira empreender, tá? Que ele possa instalar a empresa dele lá, que ele possa ampliar a empresa que ele já tem, que ele possa gerar emprego aqui, né? Essas questões de capacitação de mão de obra que a gente tanto falou, isso tem que estar em voga para a gente ver como que a gente vai buscar isso, né? Como que nós vamos reter os nossos talentos em Lages, né? Como que a gente vai melhorar a faixa salarial de todo mundo para esse pessoal não ter que ir embora daqui, né? Para que a gente não perca, né? Tantas notícias que a gente vê, é um lagiano que está fazendo sucesso lá, né? Como CEO da empresa tal, né? Então esse pessoal hoje a gente está perdendo muito, então esses caras têm que ficar em Lages, né? A gente tem que discutir o que é a condicionante para ele ficar aqui, né? Acho que Lages também carece de acreditar e colocar suas fichas nas coisas que já estão por aí, né? A Uniplac tem um escritório de projetos, né? E hoje a gente ouve em todos os cantos aí também, né? A nível de governo daí, né? Dinheiro tem, não tem é projeto, né? Se tivesse o projeto, o dinheiro vinha. Então, a ideia desse plano também é isso, despertar, quais projetos a gente precisa? Vamos demandar esse escritório de projetos lá da Uniplac para que ele faça esses projetos. Pode ser que seja um projeto que vai ser efetivado daqui 30 anos, mas se a gente demorar 5 para ter o projeto, vai ser daqui 35, né? Então, cada dia que a gente demora para ter o projeto é um dia mais que demora para vir a verba, né? Não adianta eu mandar um ofício, né? Essa é a nossa realidade nos últimos tempos, um ofício requerendo verba. Ele sempre vai ser aprovado, mas a verba vai ser liberada quando? A partir do momento que você tiver o projeto, que você possa licitar uma obra, né, uma rodovia, um viaduto, né, uma escola, né, qualquer coisa desse tipo. Então, a gente carece de ter projetos e planejamento também, né? Acho que hoje a prefeitura tem que dar mais condições para a nossa Secretaria de Planejamento e, de fato, planejar a cidade, né? Pensar um pouco além dos 4 anos de mandato, né? Pensar aí 30 anos para frente, o que nós temos de demanda, vamos atrás desses projetos. A hora que precisar que ela esteja, já está a verba engatilhada também, né? Perfeito. Tem um ponto que você falou antes que me chama a atenção, né? Eu fiquei pensando, para que tudo isso aconteça, a importância de lideranças, sejam políticas, empresariais, e de todo mundo trabalhar em sinergia, trabalhar para o mesmo objetivo. E às vezes a gente ainda esbarra muito na questão política, né? O plano de um, o plano do outro, mas um ajudou, o outro ajudou. Como que a gente pode, de repente, a gente está assim caminhando no final do programa, você vai ter que responder rápido. Mas como que a gente pode, de repente, né, dar um recado também para as lideranças e, de repente, a gente abrir mão um pouco dessas dificuldades e barreiras para que venha todo mundo junto nesse plano? O que a gente pode... Não, eu acho que o próprio plano é a resposta, entende, Mário? Que eu acho que é todo mundo acreditar no plano, entende? E nada impede da demanda de cada entidade estar contida ali no plano também, entende? Mas o importante é que a demanda de cada um seja também a demanda de todos, entende? Então a gente não pode ter o Sinduscom brigando só pela bandeira dele. Quem vai ter que brigar pelo que o Sinduscom acha importante para a cidade vão ser todas as entidades, é o fórum como um todo. O fórum é a sociedade, entende? A sociedade está ali representada, né? Então, eu acho que essa é a linha. Esse é o caminho, né? Você tem trabalhado muito nisso, Fabiano, eu admiro muito o teu trabalho voluntário, Observatório Social que você citou, agora por esse plano também, vários outros movimentos que eu sei que você já aderiu. Muita gente não tem noção que ser presidente do Sinduscom, ser presidente de observatório, não dá dinheiro, não ganha salário, pelo contrário, a pessoa é voluntária, se doa muito e você tem feito isso. A gente encerra o programa aqui e eu quero deixar esses segundos finais para as tuas considerações aí e te agradecer mais uma vez. Obrigado por topar estar aqui, trazendo aí, né, a tua vivência, a tua história, a tua jornada e que seja um grande incentivo para quem está ouvindo. Não, beleza, cara, agradecer o espaço aí, né, deixar a mensagem para os nossos empreendedores, não só empreendedores, a gente falou aqui de mão de obra também e tal, que cada um faça o básico bem feito, né, acho que é aquela coisa hoje, fazer o básico bem feito, acho que é o principal, entende, você já se diferencia muito no mercado fazendo o básico bem feito, então resume naquela palavra que a gente falou do compromisso, né, o que você assumir, cumpra, né, seja como empreendedor, seja como colaborador, e tudo vai dar certo a partir do momento que cada um fizer o seu papel, fazer a sua parte. Aí, tá ligado no pulso? Fica com essa do Fabiano aí, ó. Comprometimento, entregue o que você combinou, faz no tempo que você combinou. Acho que aí
tá realmente a resposta para muita coisa e a gente precisa disso. Mudança de mentalidade, acho que é outro ponto para frisar bem aqui, é algo que a gente precisa construir juntos, aprender, estar com a mente aberta para isso, e o Pulso sempre incentiva esse tipo de ação. Se você também quer trazer um pouco da tua história, da tua jornada aqui, conversa com a gente, manda no Instagram, no direct, entra em contato com a rádio, traz a tua história, que a gente pode trazer aqui também, né, o teu conteúdo, a tua vivência aqui e compartilhar com as pessoas. Obrigado a todos vocês que acompanharam o Pulso, obrigado, Fabiano, mais uma vez, e segue o Pulso.